Hoje nós vamos falar sobre pessoas que se acham donas da verdade ou donas da razão e como lidar com essas pessoas, né? Porque tem pessoas que realmente você não pode, né, contestá-las, né, quando elas estão falando sobre determinados assuntos, porque ela acha que a verdade é a verdade dela, que a razão tem que ser a razão dela, e é muito difícil você ter conversas realmente com essas pessoas, né? Como já diz uma frase que cabe muito aqui nesse assunto, diz o seguinte, a frase fala isso: cada ponto de vista é o ponto de vista de um ponto. Ou seja, o meu ponto de vista pode ser diferente do seu ponto de vista sobre um determinado assunto, que seria o outro ponto, né? E essas pessoas que se acham dona da verdade, é difícil escutar e aceitar as nossas opiniões, né? As nossas verdades também. Que na realidade não existe verdade absoluta, desde que cada cabeça, como diz aquela velha frase, uma frase até um pouco clichê, né? Que cada cabeça é um mundo, e é verdade, porque nós temos vivências diferentes, realidades diferentes. A minha realidade às vezes não é a sua realidade, então a minha visão do mundo, ela vai partir muito das minhas experiências, das minhas vivências e da minha realidade, né? Então é por isso que, de uma certa forma, todos nós temos um pouco de razão. E essa pessoa que se acha dono da verdade, ela esquece isso, porque todos nós temos a nossa razão. Todos temos. Queremos ter a nossa razão de uma certa forma, porque a razão nada mais é do que a nossa forma de expressar a nossa percepção do mundo, né? A nossa opinião sobre o todo, sobre tudo, das nossas vivências, das nossas experiências, do modo que a gente enxerga algumas realidades, né? E como lidar com essas pessoas que se acham donas da razão. Vamos lá, vou passar para vocês como lidar com essas pessoas de pavio curto, porque elas têm um pouco de pavio curto, de uma certa forma, uma vez que a gente, né, dá a nossa opinião. E vamos lá, número 1, como lidar com essas pessoas? Uma das primeiras coisas para a gente lidar com essas pessoas que se acham dona da verdade é a gente se utilizar de uma linguagem tranquila, né? De uma linguagem que não seja agressiva. Quando nós estivermos, né, colocando nossa opinião, quando nós estivermos conversando com essas pessoas, quando elas estiverem falando, nós escutarmos atentamente essa pessoa para a gente não interrompê-las e ela achar que a gente já quer dar a nossa opinião, que a gente já quer contestar, para elas não se sintam atacadas, né, de uma certa forma. E que na realidade também a gente, tendo essa linguagem mais tranquila, mais calma, ouvindo atentamente essa pessoa e dando nossa opinião de uma forma leve, né? Ela haja pelo menos uma comunicação calma entre você e essa pessoa. A segunda forma, gente, de realmente lidarmos com essas pessoas que se acham dona da verdade, dona da razão, é a mera paciência, gente. Temos que ter paciência com essas pessoas. Eu sei que é difícil, que essas pessoas às vezes nos tiram do eixo, né? Querem nos tirar do eixo, mas a gente mantendo a paciência. Porque se a gente perder a paciência, né, digamos assim, o que é que acontece? A gente vai estar dando a entender a ela, vai estar reforçando a ela de que ela tem razão. Então, a paciência, vamos respirar, 1, 2, 3 e ter paciência. Outra forma de você lidar com esse tipo de pessoa é através da inteligência emocional, ou seja, treinar sua inteligência emocional. Porque a inteligência emocional vai ser um aliado muito forte nessa conversa que você estiver tendo com essa pessoa. Porque a inteligência emocional, ela consiste em gerir, né, identificar e entender as emoções da pessoa.
Se você é capaz de gerir as suas emoções enquanto percebe a do outro, né, de uma certa forma, o que é que acontece? Você pode levar essa conversa para um terreno mais tranquilo, né? Navegar por um terreno mais tranquilo, porque você está sabendo gerenciar suas emoções. Por mais que você esteja querendo dar basta naquela conversa, né? Não está mais aguentando ali, mas você vai gerindo suas emoções, vai identificando a dele e assim vocês começam a entrar num terreno de uma conversa mais tranquila, uma discussão mais tranquila. Outra forma de você lidar com pessoas donas da verdade é você perguntar sobre as próprias opiniões dela. De uma certa forma, é uma tática que a gente pode usar para questionar essa pessoa pelos seus próprios, das suas próprias opiniões sobre as suas próprias verdades. Ou seja, você pode perguntar a essa pessoa: como você chegou a esta conclusão? Por que você acredita nisso? Então é uma tática bem legal de questionamento e deixar, né, essa pessoa ela própria se questionar, né? Ela própria se responder. Isso até evita confrontamento entre você e essa pessoa. Meu nome é Gerlane Domingos, eu sou terapeuta integrativa e eu sempre vou te convidar a mergulhar comigo no mundo do autoconhecimento.